Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no texto proposto, para que o Senhor possa falar conosco nessa noite, que está em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19 até o 23. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 23. Glória a Deus. Vou estar lendo, os irmãos acompanhem, e depois, junto com os irmãos, nós vamos ler o 23 de novo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos todos juntos ler o 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se acertar, glorificar o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me dá de estar aqui nesta noite, para estar falando, compartilhando a palavra com os irmãos. É um privilégio muito grande estar aqui nessa noite, tendo esta oportunidade tão nobre de estar nesse momento falando a palavra do Senhor. Amém? Louvo a Deus pela vida do pastor Ângelo, da sua família, que tem batalhado aqui nessa cidade em prol dessa obra, pela vida de cada um dos irmãos. Alguns eu já conheço, outros talvez não me lembro muito bem, mas uma boa parte aqui dos irmãos eu já conheço. Louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Louvo a Deus também pela companhia da minha família, que mais uma vez está comigo nesta oportunidade. Quase todos os lugares que nós vamos, nós temos sempre sido agraciados por Deus e ter a oportunidade de estar junto. E hoje, mais uma vez, eu louvo a Deus por essa oportunidade. Louvo a Deus também por ter aqui a companhia do diácono Romídio, que é um grande irmão, um amigo já de uma longa data, e é uma satisfação muito grande ver o Romídio, a irmã Érica, meu Deus, como é que eu esqueci? A irmã Érica, o João e o Daniel também. É uma família que nós amamos. Louvo a Deus também pela vida do pastor Fábio Darlan, que já conhecemos também de uma data. Já tive o privilégio também de pregar algumas festividades que eles fizeram lá na cidade de Aljustrel, que também está aqui com a sua família também, que são pessoas muito importantes para nós, que nós já amamos de uma longa data, já fizemos alguns evangelismos juntos, né, pastor? Já rodamos aquela cidade. Lembro de uma vez que nós fomos fazer um evangelismo lá, na igreja bem na praça, né? O pastor falou assim: essa igreja está bem na praça aqui, mas quase ninguém tem vindo visitar. Eu falei: olha, pastor, então vamos orar para Deus mostrar essa igreja para essa cidade. Não foi, pastor? Aí nós oramos, e aí depois daquilo o pastor falou assim: olha, agora está vindo muita gente, e Deus já colocou a igreja em um lugar mais bem localizado. Então a gente sabe que assim como Deus tem os planos para fazer a obra, o diabo também tem os planos para tentar reter a obra, né? Mas fiel é o que prometeu, e nós não podemos parar, porque nós carregamos uma promessa. Quem carrega uma promessa não pode parar, porque fiel é o que prometeu. E aí nós, olhando para nós mesmos, nós perguntamos para nós: eu estou carregando essa promessa? Eu estou sabendo o valor dessa promessa? Se eu estiver carregando essa promessa, então eu não posso parar, porque fiel é o que fez a promessa, o que prometeu. E essa promessa que nós carregamos, muitas vezes, por não conhecer a essência dessa promessa, as pessoas às vezes não percebem o valor daquilo que está carregando. Mas quando estamos carregando uma promessa de salvação, além de estamos carregando algo de grande valor, está anexado a isso que estamos carregando de grande valor, a promessa de alguém que não vai falhar em cumprir aquilo que prometeu. Por
por isso, essa é a razão de cada dia nós pedir ao Senhor para que através do seu Espírito Santo venha descortinar para nós a grandeza da oportunidade que nós temos de carregar essa promessa. Quantas pessoas, por não perceber a grandeza da oportunidade de carregar essa promessa, tem ela como algo de pequeno valor e por pouca coisa perde a oportunidade de concluir essa promessa no tempo de oportunidade que Deus está nos dando de passar por essa terra. Às vezes, irmãos, eu lembro que quando era mais novo, a gente via às vezes aqueles ator de novela, cantores, comediantes, aquelas pessoas que tinham tanta fama, você pensava assim, eu acho que essas pessoas são tão famosas que eles nunca vão morrer. Mas agora eu já estou com 50 anos e eu já vejo que aquelas pessoas que eu conheci quando eu era criança, que já era de uma certa idade, a idade chegou, a morte bateu na porta e eles, porque a hora chega para todos. Mas a questão não é a hora chegar e a morte bater na nossa porta. A questão é quando a morte bater na nossa porta, o que temos preparado para encontrar com o nosso Deus. O que temos preparado. E quando nós olhamos para esse texto do livro de Hebreus, irmãos, quando nós lemos esse texto, nós ficamos maravilhados do que esse texto, esse livro, ele revela para nós. Eu penso assim, toda pessoa que nunca leu o livro de Hebreus, se você nunca parou para ler o livro de Hebreus, do 1º ao 13º capítulo, para tudo da sua vida, chega na sua casa, você pega esse livro e começa a ler, pedir o Espírito Santo para que te descortine a essência da grandeza da mensagem que carrega esse livro, porque carrega algo maravilhoso demais, carrega algo de tão maravilhoso que o escritor, que a Bíblia não mostra claramente quem foi, mas pelo estilo da escrita, alguns chegam a pensar que foi Paulo que escreveu, mas não está completamente esclarecido pela Bíblia a atribuição da autoria desse livro por Paulo. Mas o que nós entendemos que esse escritor, ele foi usado por Deus de uma forma a fazer como que se fosse um resumo da Bíblia, de forma que ele pega lá de Adão e ele coloca lá no final da Bíblia, passando pela Bíblia, mostrando para todo aquele que for para o livro, para que tenha ali um panorama básico da essência da grandeza da promessa que nós carregamos. Porque ele vai falando assim, olha, lá nos tempos primeiros, Deus falou ao teu povo usando os profetas, usando os reis, usando os homens de Deus, usou grandes homens de Deus, mas nos dias chamados hoje, Deus, ele está se revelando a nós através do teu Filho Jesus. E quando ele vai falando que Deus, ele vai falando a nós, revelado pelo seu Filho Jesus, ele vai mostrando a grandeza daquilo que nós estamos vivendo, aguardando uma salvação eterna. E essa salvação eterna que nós estamos guardando, essa salvação eterna que nós estamos aguardando, ela se materializou no nosso coração a partir do momento que nós entregamos a nossa vida a Cristo, que nós entregamos a nossa vida a Cristo. O Espírito Santo, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Logo que nós fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus, nós tivemos que tomar uma decisão. Que decisão é essa? A decisão de aceitar Jesus como nosso Salvador ou não aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas como nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós passamos a fazer parte de um reino. Eu vou falar bem devagar para que os irmãos compreendam. O objetivo é para que os irmãos compreendam. Eu sei que os irmãos são com frio, não vou esticar muita palavra, mas mesmo que eu falar pouquinho, mas um pouquinho eu quero que fique gravado no entendimento dos irmãos. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, nós passamos a fazer parte de um reino que tem um rei, que tem um estatuto, que carrega uma promessa, e que pelo sangue de Jesus nós fomos inseridos nessa promessa. E quando a
já está condenado, não será condenado, já está condenado. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Por isso, às vezes, quando nós vemos o mundo caminhando de uma forma desenfreada, e às vezes, muitas das vezes, você olha uma pessoa que está caminhando desenfreadamente, e você faz uma matemática da vida dele, às vezes nós temos a falsa sensação de que as coisas estão dando mais certo para ele do que para nós. E isso é porque enquanto nós estamos servindo a Deus na terra, os nossos pés estão na terra, ainda que a nossa cabeça está no céu, mas estamos sujeitos à aflição desse tempo. E isso passou com os homens que passaram, que deixaram grandes legados, que venceram grandes batalhas, todos esses foram sujeitos a isso. Mas quando a Bíblia está dizendo assim, aquele que persevera, aleluia, Jesus. O que é perseverar? Perseverar é você entender que você está carregando uma promessa. Perseverar é você entender que você está carregando uma promessa. Perseverar é você entender que você está carregando uma promessa. Então, quando o diabo disser para você assim, ó, por que você não para? Você vai dizer para ele, porque eu estou carregando uma promessa. E fiel é aquele que prometeu. Então, nós não podemos parar. Porque a partir do momento que você fez parte desse reino, que tem um rei, que tem um estatuto, que a Bíblia é sagrada, e você está andando de acordo com esse estatuto, e você está oficialmente dentro desse reino, você não vai ficar de fora, porque fiel é o que prometeu. Irmãos, o que mantém nós de pé não é a força do nosso braço, não é a conta do nosso banco, não é sua capacidade de falar, não é o seu autoconhecimento pela Bíblia, ou o seu pouco conhecimento pela Bíblia, não é o diploma que você alcança na faculdade. O que nos mantém de pé é a graça de Deus. A graça de Deus é que nos mantém de pé. Mas essa mesma graça, ela mostra para nós que homens que foram sujeitos às mesmas paixões do que nós, reconheceram que eles não tinham força suficiente, mas ainda assim eles não cruzaram os braços. Por mais que eles não tinham força suficiente, mas a Bíblia diz assim, que pela fé eles fecharam a boca dos leões. Sabe o que quer dizer isso? Ele diz assim, ó, eu não posso, mas eu sirvo aquele que pode. Eu não tenho, mas eu sirvo aquele que tem. Eu não consigo, mas eu sirvo aquele que consegue. Por isso, irmãos, o céu, para entrar no céu, não é aqueles que pela sua própria força alcançou, mas é aqueles que entenderam que com a força de Deus, rastando eles vão chegar lá. Porque nós estamos vivendo um tempo de grande dificuldade. E aqueles que foram para a condenação não foram pessoas que Deus os abandonou. Olha, isso tem que ficar muito claro no seu entendimento para você perceber. Eu sei que você entende até melhor do que eu, mas Deus está me dando essa oportunidade para falar. No inferno não está as pessoas que Deus abandonou. No inferno estarão as pessoas que abandonou a Deus. Está entendendo? Porque quando Jesus ele pagou um alto preço e te ofereceu de graça a água, isso não te custou valores. Se você não bebeu, foi porque você não. Naquele dia vai falar o quê? Naquele dia o que essas pessoas vão justificar? Senhor, eu não te servi porque só conseguia te servir quem era rico. Jesus disse, não. A minha água estava sobre a terra e eu disse, aquele que beber dessa água nunca mais terá sede. Você não bebeu porque não quis. Essa cidade de Pombal, o dia de chegar diante de Deus, que eles tentar justificar, Deus vai falar com eles assim, tinha uma fonte de água viva ali naquele endereço, que chegaram até vocês a informação de que lá estava a palavra. Hoje essa água ela jorra pela internet, embora a internet tenha muita porcaria, mas também tem muito homem de Deus falando assim, ó, quem comer desse pão não terá mais fome, quem beber dessa água não terá mais sede, Jesus Cristo virá,
tinha muita terra, ela nasceu e cresceu logo. Mas vindo o sol, queimou a raiz dela e ela morreu. Aí perguntaram para Jesus a explicação disso. Jesus falou assim: não, isso aqui eu vou explicar para vocês. Isso é aquela pessoa que ouve a palavra e recebe logo, né? Ele chegou na igreja, o outro quase não conhecia, hoje ele já quer pregar, já tem Bíblia, já está de terno, já está fazendo tudo. Mas o sol saiu e queimou a raiz da planta. Jesus está dizendo: isso é essa tribulação que vem. E quando vem a tribulação, quando vem a dificuldade, quando vem a oposição, aquela pessoa, por não perceber o que está no estatuto do reino que ele está fazendo parte, ele se escandaliza por não achar a resposta. Aí ele se desvia e desiste da promessa, porque às vezes, por mais que fala, mas não tem a real noção de que fiel é aquele que prometeu. Por isso a necessidade de nós conhecermos mais e mais, morrer procurando conhecer e sabendo que vamos sem saber tudo. Mas por mais que nós conhecemos a palavra de Deus, mais seguro nós vamos estar diante das dificuldades. Um dia Asaf, que era um músico de Davi, ele disse assim: olha, quando eu comecei a olhar a prosperidade do ímpio e a minha vida, as coisas pareciam uma engrenagem cheia de areia que não estava funcionando. Eu comecei a olhar para ele e as coisas para ele funcionando bem. Eu pensei: isso aí é em vão. Eu tenho me dedicado ao Senhor e tenho me distanciado das coisas mal, porque eu estou vendo quem está fazendo mal está melhor do que eu. Aí a Bíblia diz assim: até que o Senhor falou comigo assim: Asaf, vem cá, e levei lá no santuário. Quando levei lá no santuário, aí Deus falou para ele assim: Asaf, olha aqui o fim dos que estão passando, você está passando pelo meu nome, e olha o fim do que você está tanto admirando, achando que as coisas estavam. Olha onde é que isso vai parar, e olha onde é que esse que está no lugar que você está vai parar. Aí ele disse assim: aí eu me entendi. E quando ele não entrou no santuário, o que é entrar no santuário? Irmãos, entrar no santuário não é só você entrar na igreja, não é só você entrar no evangelho, é deixar o evangelho entrar em você. Isso é entrar no santuário. Entrar no santuário é deixar o evangelho entrar em você. Por quê? Se alguém perguntar assim: você não tem razão para parar? Você tem que dizer com convicção: eu tenho 1000 razões para parar, mas eu tenho uma que é maior do que todas para continuar, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. A Bíblia mostra que depois deles cortarem a cabeça de João Batista por falar a verdade sobre a mulher do irmão de Herodes, Jesus retira-se dali, e o povo, vendo que Jesus estava indo de barco numa direção, o povo faz caminho e vai para Jesus, para onde Jesus estava. E ali Jesus vai e mostra para os seus discípulos o poder da multiplicação que ele tinha. Multiplica os pães para aquelas pessoas, e ali muita gente se apresenta e é curado, é liberto, e Jesus faz um grande milagre. Mas depois daquele culto abençoado, onde é que houve aquela multiplicação, aí Jesus diz para os discípulos assim: agora vocês entram no barco e vai, que eu vou depois, agora eu vou orar. E aí Jesus sobe para o monte para orar, e os discípulos entram no barco. Os discípulos, uma certa distância já da água, começa a vir um vento e começa a soprar em uma grande tempestade, e naquele momento os discípulos pensam que vão perecer. Aí a Bíblia diz assim: na 4ª vigília da noite, Jesus desce, e enquanto o vento soprava, batia aquele barco, parece que ia derrubar tudo. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Quando eles olham Jesus andando sobre as águas, eles começam a pensar que Jesus era um fantasma. Olha bem, irmão, parecia criança. Eles começam a pensar que Jesus era um fantasma. Mas o que nós entendemos pela Bíblia? Jesus criou, permitiu aquela situação para ele, não para que eles fossem expostos a uma situação de risco, mas para Deus mostrar para eles que nem eles ainda conheciam Jesus.
só vai entrar lá o que estiver dentro da promessa, porque quem estiver dentro da promessa, Jesus garante, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. O que nós temos que preocupar é estar dentro da promessa. E aí Jesus vem andando sobre o mar e eles pensam que é fantasma. Jesus disse assim: não temas, tenha bom ânimo, porque sou eu. E aí Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Aí Jesus diz: vem. Aí ele começa a andar sobre as águas, de repente o vento começa a soprar e ele começa a olhar o vento, começa a olhar as águas batendo perto dele. Aí ao olhar aquilo, ele começa a duvidar de que realmente Jesus podia manter ele sobre aquelas águas. E aí ele começa a afundar. Era Jesus mostrando para ele: olha, primeiro você pensou que era fantasma, agora você está afundando. Isso só mostra que você tem que conhecer mais de mim. Irmãos, eu vou dizer para você, nessa turbulência de lixo espiritual que está tomando conta do mundo hoje, se você não conhecer a promessa de Deus, você é um candidato a sair empurrado para o inferno. Porque hoje está um lixo espiritual e só consegue discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. O que tiver o Espírito de Deus vai mostrar para nós o que é de Deus e o que não é de Deus. Porque muita coisa que parece que é de Deus não é de Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus, a Bíblia diz que discerne tudo. Quando você bate o olho, você pode ver: olha, parece que é de Deus. Mas a Bíblia diz que o diabo também ele se transfigura em anjo de luz para tentar iludir as pessoas. Isso está muito por aí hoje. Mas uma coisa é: se você buscar de Deus, conhecer o plano de Deus, você vai, tudo que você pegar, olha, fulano falou que é, e a Bíblia, fulano falou que pode, e a Bíblia, fulano falou que isso é assim, e a Bíblia, você coloca ali na Bíblia. Se ficou a perna do lado de fora, você diz: sai, Satanás. Aqui não. Porque, irmão, o que norteia, o que garante, o que valida a nossa promessa é a palavra de Deus. Naquele dia ninguém vai poder dizer assim: Senhor, mas eu pensava baseado em quê? Eu pensava em 2 folhas da Bíblia que eu li, mas a Bíblia só tinha 2 folhas. Por isso, irmãos, a necessidade de você conhecer mais da palavra de Deus. Não aceite ser um crente que não conhece a palavra de Deus. Não aceite, porque você conhecendo, você já vai lutar com feras perigosas no mundo espiritual. Se você não conhecer, então, e aí o que acontece? Naquele momento Jesus pega a mão de Pedro, coloca Pedro para dentro do barco, e ali naquele momento, eles não imaginam, eles talvez até tremendo com frio, como nós estamos hoje, e aí eles começam a dizer: quem é esse? Que até o vento obedece, a tempestade, o mar obedece. Aí naquele momento, eles ajoelham e dizem assim: certamente, esse é o Filho de Deus. Opa, mas peraí, andaram com Jesus só agora que descobriram? Andaram com Jesus até aqui só agora que descobriram? Sabe que isso às vezes acontece com nós? Quanta situação que nós passamos, que é Deus permitindo com que nós tenhamos crescimento espiritual. E quando nós vamos para o livro de Hebreu, esse livro, ele vai mostrando para nós que a necessidade de nós conhecermos, da segurança para nós caminharmos. Ele começa dizendo assim: olha, Jesus ele foi revelado maior do que os anjos. Qual é o anjo? Qual é o anjo que Deus diz para ele assim: venha, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. A nenhum anjo Deus disse, mas é o Filho. Deus disse isso. Jesus é apresentado maior do que Moisés. Moisés fez grandes sinais, mas aí o escritor vai dizendo assim: ó, mas Moisés construiu, Moisés era a casa, mas aquele que construiu a casa é maior do que a casa. E aí o escritor vai mostrando todas essas coisas, a sublimidade da grandeza de Jesus em relação a todos esses que passaram. Quando nós chegamos em Hebreus capítulo 6, aí vai dizendo sobre a necessidade de nós recebermos a palavra, e a palavra em nós surge efeito, que ele vai dizendo assim: que a terra que constantemente recebe a água, que é a palavra, e produz bons frutos, esse receberá a bênção do Senhor. Mas aquela que recebe a água e produzir abrolhos ou os espinhos, esse receberá a condenação. Por quê? Porque é questão de nós estarmos conhecendo o plano que nós estamos fazendo parte. Irmãos,
às vezes, quando nós vamos colocar assim na ponta da caneta, as pessoas, eles tratam a salvação tão superficial, que a salvação, primeiro, se ele tiver de fazer uma lista de prioridade, ele coloca ela por último. Segundo, é uma coisa que parece que é coisa do pensamento e não é uma concretização firme dentro do coração das pessoas. Por exemplo, se você for colocar o seu filho para fazer uma cirurgia de risco, você saber que aquele médico que está lá, ele não tem bom conhecimento daquilo que você está fazendo, você vai confiar nele? Não vai confiar. Se você for fazer uma viagem de avião, você notar que aquele piloto está bêbado, você vai confiar nele? Não vai confiar. Quantas coisas nós não confiamos a qualquer um? Quantas coisas nós não confiamos em qualquer um? Por isso a necessidade de nós irmos para a palavra, para que na medida que nós vamos conhecendo a palavra ela vai fazendo com que nós tenhamos certeza de cada detalhe do plano de Deus para a nossa vida, porque fiel é o que prometeu. E o que ele prometeu? O que ele prometeu é o estatuto que está na Bíblia. E a partir do momento que essa promessa foi feita a nós, e nós conhecemos ela, e nós caminhamos dentro desse estatuto, fiel é o que prometeu para nos manter de pé e para nos ajudar a ir até o fim, para que quando chegar naquele dia, nós estejamos completando a nossa carreira, dizendo como Paulo: combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé, desde agora me está sendo reservada a coroa de justiça, que o Senhor justo juiz dará a mim e a todos aqueles que amam a sua vida. Por isso a necessidade de nós cada dia estarmos mais procurando conhecer a palavra de Deus. E essa promessa, quando nós vemos essa promessa, nós entendemos que um dos aspectos dessa promessa é que Jesus ele nos prometeu que certamente ele virá buscar a sua igreja. Sabe que tem muita gente que não crê nesse aspecto da promessa? Tem muita gente que não espera por esse aspecto da promessa. Tem muita gente que não vive como se esse aspecto da promessa pudesse ser hoje. Por exemplo, quem garante que hoje, antes de terminarmos esse culto, a trombeta não toca? A promessa é que ela vai tocar a qualquer hora. Então, ou seja, nós estamos esperando Jesus para agora, não é para amanhã. Nós estamos esperando Jesus para agora. E o fato de nós estamos esperando Jesus para agora, isso nos dá a confiança, porque quando Jesus prometeu, ele não diz assim: se calhar um dia eu volto para buscar vocês. Não. Talvez um dia eu volto para buscar vocês. Não. Há uma promessa que ele diz: certamente, cedo vem. Ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, irmãos, nós somos participantes desta maravilhosa promessa feita no Evangelho. Por isso, sempre que você passar por uma dificuldade, você tem que buscar da fraqueza tirar força. Na fraqueza tirar força. Tira força da fraqueza. Por quê? O escritor está dizendo assim: antes, quando um sumo sacerdote, um homem, ele ia prestar o trabalho de culto de acordo com a lei, primeiro ele tinha que oferecer sacrifício para ele próprio, para ele passar o segundo véu, porque no segundo véu estava lá o candelabro, o candeeiro, estava lá o incensário, estava lá a arca da aliança. Na arca da aliança estava o maná escondido, na arca da aliança estava a vara de Arão que floresce, na arca da aliança estava as tábuas dos 10 mandamentos. Então ali Deus manifestava, mas aquela confissão que ele fazia, ia fazendo apenas uma lembrança de que um dia viria um que seria capaz de apagar. O máximo que ele fazia era virava aquela página, mas um dia viria um que poderia apagar aquilo que está ali, um que teria o direito de apagar aquilo que está ali. Aí ele diz assim: portanto, agora nós chegamos com confiança diante do Senhor, porque agora, depois da aliança, depois que Jesus Cristo nasceu, depois que Jesus Cristo cresceu, que ele deixou a sua promessa, a sua palavra, depois que ele morreu, que
ele se tornou o nosso sumo sacerdote, ele já não é mais um sacerdote humano que tem falha, que vai fazer com que os nossos pecados sejam apenas cobertos, mas ele tem poder para perdoar os nossos pecados, e ele está atento às nossas orações. Irmão, Jesus, ele está atento a todas as nossas orações, e até aquilo que ele não responder do jeito e na hora que você quiser, ele tem um propósito, não é deixar de ouvir, ele não deixou. Deixar de ouvir, ele deixou. Os olhos de Deus estão sobre nós a todo momento, e fiel é aquele que prometeu. Por isso, seja qual for a situação que você estiver passando neste momento, lembre-se que na porta da graça aberta, nós temos um acesso direto a Deus, pelo vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus. Talvez esse grande problema que tenha afligido a sua alma, talvez é Deus esperando você abrir o teu coração, dobre o seu joelho, abra o teu coração, que Jesus Cristo, ele vai ouvir as tuas orações, e certamente, se o teu coração for sincero, a resposta virá. Se o teu coração for sincero, certamente a resposta virá, porque a porta foi aberta, o caminho foi aberto. Hoje nós vemos, por exemplo, um mundo iludido com tantas coisas. Esses dias nós estávamos fazendo um evangelismo lá no centro de Lisboa, e eu vendo lá aquela decoração de Natal enorme a todo lado. Eu disse assim: já pensou se 1% dessas pessoas realmente entendesse o que é Jesus? Você vai falar com aquelas pessoas, a maioria daquelas pessoas que colocam lá um Pai Natal subindo na janela, simbolizando ali uma pessoa que, como se fosse um ladrão que está querendo entrar, né? Porque o homem entra pela porta, quem entra pela janela é o ladrão, né? As pessoas prendem ali um Pai Natal na janela, tantas coisas que fazem, mas se você for falar com aquelas pessoas sobre Jesus, eles não sabem nada sobre Jesus, não sabem nada sobre Jesus. Mas por que uma pessoa que não sabe nada sobre Jesus, não crê em Jesus, comemora o Natal? Sabe por quê? Porque por mais que ele não sabe, não creia, ele não consegue tirar da consciência dele que Jesus esteve aqui e marcou esse mundo. Jesus diz assim: eu abalei essa terra e vou voltar a abalar outra vez, porque o nascimento de Jesus, ele causou marcas nessa terra, porque quando eles tentam lá comemorar com aquela imagenzinha da manjedoura, colocando Jesus como o menino da manjedoura, não foi o fato de Jesus ter nascido numa manjedoura que moveu a terra, não. Quantas crianças que nasceram numa manjedoura, nasceram por aí, você não vê falar dele? Por quê? Não foi o fato de Jesus ter vindo lá de Nazaré, porque até o discípulo dele diz assim: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então não foi o fato dele ter vindo de Nazaré, não foi o fato dele ter morrido numa cruz, porque a cruz foi resultado, porque quantos morreram pendurados numa cruz, e nós não nem sequer conhecemos a história dele. Mas o que revolucionou o mundo, e que o mundo tem entalado na garganta, e que não consegue tirar, foi a mensagem que Jesus disse, e na mensagem ele disse coisa que ninguém mais podia dizer, foi coisas que só Jesus podia dizer. Ele diz assim: eu sou o pão da vida, quem se alimentar desse pão nunca mais terá fome. Quem é o homem que tem audácia para falar isso? Olha, eu vou te dar esse pão, coma desse pão aqui, nunca mais você terá fome. Quem é o homem que pode falar disso? Ele chega para uma mulher e diz para ela assim: eu tenho uma água, que se você beber dessa água que eu te der, nunca mais você terá sede. Quem é um homem na terra que pode falar isso? Quem é um homem na terra que pode falar isso? Quem é um homem que pode aparar o esquife, o enterro do filho da viúva, e dizer para aquela multidão: não chore, porque a morte está passando, mas a vida chegou? Quem é que pode falar isso? Qual é o homem que pode falar isso? Então, por mais que o mundo não queira reconhecê-lo como filho de Deus, tem algo que está escrito sobre ele. Um homem que se revelou de forma simples, um homem que se revelou de forma humilde, mas para mostrar que o que ele trazia de valor não era o que tinha nessa terra. É que ele revelou como filho herdeiro, e como filho herdeiro, ele chegou e disse assim: olha, eu vim trazer para vocês uma notícia do meu pai. Quem é o seu pai? Ele nem podia falar, senão eles não deixaram nem falar.
falar. Se ele falasse, meu pai é Deus, ele já matava ele logo. Então ele, com a sabedoria dele, ele foi levando a situação, né? Ele foi levando a situação. Eu vim trazer para vocês uma notícia do meu pai. Eu sou aquele que havia de vir. Eu sou aquele que sou herdeiro disso tudo. E eu venho fazer para vocês um novo testamento. E a partir do momento que está registrado um novo testamento, eu coloco em aberto para todo aquele que quiser entrar nesse testamento, passa a ser comigo herdeiro do que o meu pai tem preparado para o futuro. E aquele que não quiser ser herdeiro será condenado, porque só vai escapar aqueles que forem herdeiro, que tiver no testamento. Aí digamos que aquelas pessoas dizem: Senhora, nós recebemos a tua mensagem, nós achamos o teu plano muito bom, mas uma coisa é o seguinte: o testamento ele só vale a partir do momento que o testador morre. Então isso não é problema, eu também estou disposto a morrer por esse testamento, mas eu ressuscitarei no terceiro dia, para que vocês vejam que eu não sou qualquer, eu trouxe o que eu trouxe, eu estou validando pelo meu poder. E aí o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo chega lá em 1 Coríntios capítulo 11, no texto que nós lemos para a Santa Ceia, ele vai dizendo assim: na noite em que foi traído, quando ele estava cumprindo a informação do plano que ele trouxe, ele compara aquele momento como se fosse uma noite espiritual. Ou seja, quando a terra estava em trevas espirituais, quando as esperanças tinham acabado, quando já não tinha onde o povo se agarrar, ele diz assim: na noite em que ele foi traído, tendo dado graça, partiu o pão e repartiu para os seus. E disse assim: comei, esse é o meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de comer, ele pegou o cálice e disse para ele assim: agora vocês bebem. Esse, irmão, essa palavra é maravilhosa. Ele disse assim: esse é o sangue do Novo Testamento, do meu sangue. Esse é o meu sangue do Novo Testamento que eu estou inserindo em vocês. O sangue da nova aliança é o símbolo da nova aliança. Naquele momento ali, Jesus ele estava oficializando o plano de salvação colocado à disposição de todo aquele que nele crê. Porque até então nós entendemos que a lei ela veio pelo povo judeu, e ali o povo judeu eles carregavam uma promessa. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que Jesus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia com todos. Ou seja, não é pela lei, não é pelos estatutos da lei. Todos agora que creem em Jesus serão salvos, mas os que não creem serão condenados. Por isso você hoje, que está carregando essa promessa, retenha ela firme. Não desista, não desista, o céu nos espera. Não desista. Jesus, quando ele disse assim para os discípulos assim: tenha bom ânimo, sou eu. Todos os dias ele diz para nós: tenha bom ânimo, povo de Portugal, sou eu. Às vezes nós começamos a ver fantasma diante da luta, mas ele diz assim: tenha bom ânimo, sou eu. Senhor, mas nós já estamos em 2024 até hoje, você não voltou. Se eu não voltei, porque ainda é hora. Mas tenha bom ânimo, persevera, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Irmãos, no tempo presente, ele carrega um tempo de aflição, mas isso tudo vai ficar para trás. Ainda ontem tivemos uma notícia de um amigo que batalhou muito tempo conosco aqui, que faleceu no Brasil. E eu imagino assim, naquele momento em que o Espírito de Deus é tirado, o Espírito da pessoa é tirado por Deus, naquele momento já é carimbado ali o endereço dele, ele só vai esperar ou guarda ou condenação. E agora imagine, você passou a vida inteira desperdiçando o tempo dele e morreu sem Cristo. Já era. Quantas vezes você vê uma pessoa morrendo sem Cristo e as pessoas lá no Facebook colocam assim: descanse em paz, baseado em quê? Descanse em paz, baseado em quê? Se morreu com Cristo, está salvo. Se morreu sem Cristo, já era. É por isso, irmão, que Deus nos chama para despertar. Desperta. Olha, para você conseguir despertar a sua casa, você tem que despertar seu coração primeiro. Para você conseguir despertar sua família, você tem que despertar seu coração primeiro. Como é que você vai transmitir convicção para alguém se você mesmo não tem? Por isso, a primeira coisa que nós fazemos é fazer
O que eu sei é que se eu morrer, eu vou ter com Ele. Agora, se eu não morrer e Ele vier, Ele vai vir ter comigo e vai me levar para estar consigo, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a convicção da nossa esperança. Reter firme, sabe o que é reter firme? É segurar firme. Olha, eu vou dizer para você, quando a Bíblia vai falando aqui em Hebreus 12, que nós estamos sendo rodeados por uma tão grande nuvem de testemunha, que mostraram que pela fé alcançaram o benefício de Deus, vai dizendo, se você for mole ou for fraco, não será justificativa diante de Deus, se você parar por isso. Agora, se você sentir mole, se você sentir fraco, se você se sentir capaz, lembra-se que há uma porta aberta para você se recorrer. Porque por mais fraco que você seja, com a ajuda de Deus, você vence reino, você fecha a boca do leão, você passa pela fornalha, mas você continua caminhando. Passa 2 anos, passa 5 anos, passa 10 anos, você pensa assim, olha, aquele irmão está maquejando, parece que ele vai parar, parece que ele vai desistir, parece que ele não vai caminhar mais, mas você vê, ele vai maquejando, mas ele vai caminhando, ele vai prosseguindo. Sabe por quê? Porque ele está carregando uma promessa, e ele diz assim, não eu morro, mas eu tenho que segurar, porque o que está na minha mão é de muito valor. Eu não posso desistir, eu não posso desanimar, ainda que eu morra, mas eu vou morrer, segurar minha promessa, porque se o meu corpo tomar aqui, eu sei que os anjos de Deus vão me buscar para receber a promessa que Deus fez, porque fiel é o que prometeu. Oh, aleluia! Fiel é o que te prometeu. Irmãos, fiel é o que prometeu para Abraão, mas fiel é o que prometeu para o Senhor também. Fiel é o que prometeu para Davi, mas fiel é o que prometeu para o Senhor também. Fiel é o que prometeu para Moisés, mas fiel é o que te prometeu também. O que você precisa é entender que você tem que estar dentro da promessa, porque se você não falhar, Ele não vai falhar, e se você falhar, mas não quiser desistir, Ele está pronto para segurar nas tuas mãos. Ele está pronto para segurar nas tuas mãos. Jesus diz assim, é melhor você entrar com uma perna só no céu do que com 2 no inferno. Se o teu olho direito te escandaliza, arranque ele e joga fora, mas não perca a promessa, não para, não desista, não deixe que isso seja um motivo para você parar. Agora eu pergunto para você, se o olho direito faz pecar e a pessoa arrancar ele, não vai continuar vendo a mesma coisa com o olho esquerdo? Sabe o que Jesus está falando? Você não desistir, eu não desisto de você. Faz o que você pode, faz o que você pode. Irmão, quantas pessoas têm trocado a promessa por tão pouca coisa? Quantas pessoas às vezes era fogo puro, comprou um carro, passou a lisar o carro para lá e para cá, esqueceu da promessa. Comprou uma casa, passou a mexer só na casa, esqueceu da promessa. Às vezes uma outra situação, passou a mexer naquilo, esqueceu da promessa. Mas essas coisas vão ficando para trás. Chega um dia, irmão, chega um dia que quando a morte vier buscar, a pessoa não consegue colocar a casa no caixão, não consegue colocar o carro no caixão. Um dia, irmão, se Jesus não voltar, esse tempo vai ficar aqui. Quem sabe, né? Os jovens que estão aqui continuam tocando essa obra, mas o pastor não vai. Mas sabe o que vai contar? É se no tipo do tempo chamado hoje, o que ele fez aqui foi contado como ele fez válido para o reino de Deus. É isso que vai contar. Por isso, cada dia que nós vivemos é um tempo de oportunidade importantíssimo. Irmãos, nós não somos como ovelhas sem pastor que estamos caminhando no escuro, não. Nós temos um norte, nós temos um norte, nós temos um norte, nós temos uma direção, e a nossa direção é Cristo. Quando vemos as pessoas batendo a cabeça para lá e para cá, é porque às vezes não está buscando em Cristo, porque Cristo, Ele sempre terá uma direção para nós. Há momentos em que parece que vai ficando assim as coisas muito confusas, mas aí esse é o momento de você deixar tudo, dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eu não vejo mais tu vê, eu não posso mais tu pode, eu não consigo mais coloco nas tuas mãos. Aí você vai vendo o impossível tornar possível.
fica para trás. E por mais dificuldade que a pessoa tem, se a pessoa clamar por Deus, Deus o ajudará em tempo oportuno. Deus o ajudará em tempo oportuno. E há muitas situações na nossa vida que às vezes nós olhamos assim e pensamos assim: meu Deus, mas parece que está tão distante. Não, é nós que estamos distantes. Mas para Deus o ontem, o hoje e o amanhã está tudo igual. Sabe aquele problema que você tem que parece um novelo de linha toda embolada, que você não acha nem aonde puxar o primeiro fio para desembolar? Jesus faz assim, ó, e já está. Só que às vezes Ele não faz isso para que nós não pensamos que é tão fácil e depois nós embolamos outra vez. Aí Ele deixa às vezes nós sofrer um pouquinho as consequências do desembolar, para mostrar que Ele pode, que Ele ajuda, mas que devemos ser prudentes com as nossas atitudes. Mas uma coisa é, Ele nunca nos abandona, Ele sempre segura nas nossas mãos. Uma vez, irmãos, nós estávamos lá em Lisboa, de onde eu moro até a igreja que eu congrego são 8 quilômetros. Nós congregamos lá 5 anos indo de autocarro. Tinha que sair 1h30 de casa antes do culto para chegar no culto no horário certo. Enquanto muitas pessoas do bairro ali que moravam do lado não iam na igreja. Mas nós ali 5 anos, o dia que tinha ali uma boleia ali, o dia que não tinha de autocarro, e o dia estava um frio, talvez até mais do que hoje, e nós estávamos lá naquela paragem, e aquele vento batia naquela paragem, os contentores de lixo batiam no outro, depois saía lá o vento levando ele, e nós ali, e a Nicole era uma bebezinha ainda, e a minha esposa com ela no colo, e naquele momento assim eu pensei assim: meu Deus, se eu podia fazer alguma coisa para ajudar a gente, nós estávamos indo para a igreja. Eu disse assim: não, nós estávamos indo para a igreja, não, nós estávamos voltando da igreja, nós tínhamos pegado o autocarro até um ponto, depois ia pegar daquele ponto para outro autocarro. E aí eu pensei: meu Deus, se eu podia fazer alguma coisa para ajudar a gente. Aí naquele momento, irmãos, eu ouvi lá no anterior, que você não sabe direito como é que é, se é na cabeça, se é no coração, se é no ouvido, você não sabe, mas se você ouve, Deus falou assim: eu não faço porque você não pede. Aí naquele momento, assim, do mesmo jeito que eu ouvi, quase que automático, eu falei: Senhor, se é assim, ou faz esse vento parar, ou faz esse autocarro vir. Foi 3 coisas que eu falei: ou faz o vento parar, ou faz o autocarro vir, ou manda alguém para levar nós em casa. Foi assim quase que automático, do jeito que veio eu respondi, né? Ô irmão, passou 4 carros, o 5º parou. Quando o carro parou, a pessoa diz assim: para onde vocês vão? Aí nós dizemos: vamos lá para a Portela das Olhas. Ele diz: olha, entra aqui que eu vou levar vocês. Aí minha esposa diz: não, nós nem conhecemos a pessoa, mas eu estava naquele filme espiritual ali. Eu disse para ela assim: a bênção chegou, vamos entrar. E nós entramos naquele carro e naquele espaço. O homem diz assim, a pessoa que estava nos levando: olha, você acredita que eu estava vindo de um ponto, ia para pegar a vaso da cama, e uma coisa falou na minha mente assim, para me dar uma volta por aqui, para me conhecer isso aqui. Eu vi vocês, mas eu vi vocês estavam em casa. E aí no outro dia eu senti naquela graça, pensando: meu Deus, como é que o Senhor é fiel. E aí eu pensando: Jesus, se o vento tivesse parado, eu ia pensar assim: foi coincidência. Se o autocarro tivesse vindo, eu ia pensar assim: era a hora dele. Mas Deus pegou menos provável uma pessoa que eu não conhecia, que para um lado que não era o lado que eu estava, para me levar em casa, para mostrar para mim que fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E aí a Bíblia vai dizendo assim: olha, e nós temos uma grande testemunha de pessoas que pela fé alcançaram grandes coisas, porque não desfaleceram na fé. Aí vai ela mostrando Abraão pela fé saiu para uma terra que ele não conhecia, porque creu no Senhor. Abraão pela fé ofereceu o seu filho Isaque, porque cria que até da cinza Deus podia trazer ele de volta. Aí vai mostrando, depois Isaque pela fé abençoou seus filhos, Jacó pela fé abençoou José e os seus filhos. Depois vai mostrando Moisés, quando nasceu, pela fé, os seus pais não temendo a ira do rei, escondeu o menino formoso ali por 3 meses, porque havia um decreto que todo menino deveria ser jogado no rio. Mas Jocabede e o seu esposo disseram: não, o rei deu uma ordem, mas o rei dos reis não me deu essa ordem. Então por essa razão, vamos colocar ele no barquinho, vamos colocar ele aqui no rio, e Deus vai conduzir este barquinho. Irmãos, isso traz uma lição para nós maravilhosa.
quando Jocabede estava ali fazendo aquele barquinho, eu imagino, irmão, que ela lembrava da promessa de Abraão, da promessa de Isaac, da promessa de Jacó. Ela lembrava da história de José, porque a Bíblia diz que quando Moisés nasceu, havia ali um rei que não conhecia José, na verdade não reconhecia José, mas certamente Jocabede, ela sabia que ali passou o nome de Deus para o nome de José, e que ele disse: certamente o Senhor nos tirará daqui, e quando nós sair daqui, vocês levam até meu osso daqui, porque eu não quero ficar aqui, e certamente o Senhor nos visitará. E ela estava fazendo aquele junto, ela estava fazendo aquele barquinho ali, retomando aquele barquinho, tampando aquele barquinho. Sabe o que é que isso mostra? O ensinamento da Bíblia que nós damos para os nossos filhos. Se você fazer um barquinho desse, se você colocar, para com ele, né? Se o seu filho já tem entendimento, um dia senta com ele lá e diz: meu filho, eu quero conversar com você aqui agora, fala para mim o que é que você entende do plano de Deus. Ouve ele, fala com ele, ouve ele, deixa ele falar. O que é que você entende do plano de Deus? Para você, o que é ser crente? Para você, o que é ser salvo? Ouve ele. Depois que ele ouvir, você vai medir o nível de entendimento que ele tem em relação à promessa que você carrega, que talvez ele nos seus braços não está carregando, talvez ele não está carregando, mas aí você faz isso aí como se fosse um sensor para medir nele o que ele conhece do plano de Deus. Depois que ele falar, se ele falar certo, amém, ora com ele, olha meu filho, continua. Se você perceber que ele não sabe, aí você vai dizer para ele: meu filho, olha, Jesus morreu para nos dar a salvação, a porta foi aberta, o caminho foi fechado, não no jardim do Éden, mas Deus fez uma promessa que da semente da mulher, Deus ia pisar na cabeça da serpente, né? Ia pisar na cabeça da serpente, ia vencer a serpente, e o caminho novamente seria aberto. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, e ele abriu esse caminho e nos deixou uma promessa de que todo aquele que nele crê será salvo, e os que não crê já estão condenados. Por isso a necessidade de você compreender cada dia mais a palavra de Deus, porque como crerão se não ouvirem? Crerão em quê? Né? Imagina, alguém chega para mim e fala assim: ó, você acredita no que o pastor Fábio da Alan falou? Só que o pastor não me falou nada, como é que eu vou crer? Né, pastor? Se o pastor não falou, assim também é a Bíblia. Quanta gente que diz que crê sem conhecer, você crê em quê? Porque eu tenho certeza, se você parar para ouvir, o Espírito Santo vai fazer com que gere algo no teu coração, que uma multidão como era junto com Paulo poderá dizer assim: ó, apedreja, crucifica, mata ele, prende ele. Ele vai dizer assim: ó, ainda que 10.000 falar contra mim, mas aquele que falou aqui, ó, é mais forte do que esses 10.000 falou. Porque a convicção que a palavra gera no nosso coração é muito maior que tudo. Agora para concluir, irmão, eu acho que já estou tomando até tempo demais, que eu nem estou vendo o relógio, mas já concluo. Aí a Bíblia fala que pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado filho da filha do faraó. Sabe por quê? Porque ele já tinha um ensinamento trago pelos seus pais, que ele carregava uma promessa. Tanto é que numa situação lá, ele vai resolver um problema lá, ele mata um homem pensando que ele seria o libertador daquele povo com a força dos braços. Mas Deus diz: você vai para o deserto fazer um curso de 40 anos, você voltar pianinho, que eu preciso usar você, mas você tem que aprender um pianinho. E aí ele fica 40 anos no Egito, 40 anos no deserto. Aí depois, quando ele volta, ele já não queria matar ninguém. Aí ele diz para o Senhor: Senhor, manda outro, porque eu sou pesado de mim, eu não sei falar. Deus diz: não, agora você está pronto, agora você pode vir, que agora eu confirmo a palavra na tua boca. Agora você pode jogar esse cajado no chão aí, que ela vai virar uma cobra. E aí ele joga o cajado, ela vira uma cobra. Aí Deus diz para ele: pega ela pela cauda, pega ela, vira o cajado. Agora você vai mostrar isso diante dos teus irmãos, porque isso vai confirmar a minha palavra na tua boca. Aí pela fé, Moisés, sendo já grande, pela fé em quê? Pela fé na palavra. Agora imagina se ela não conhecesse, mas como ele conheceu, pela fé, ele viu aquelas riquezas do Egito, ele seria o herdeiro do trono de Faraó, talvez seria o próximo Faraó. Mas quando ele olha, o que o meu pai falou comigo, que eu sou herdeiro, e o que o Faraó está me prometendo? O Faraó está me prometendo coisa dessa terra que talvez pouquíssimos homens vão conseguir. Mas o que os meus pais falaram são coisas do céu que os pouquíssimos que conquistaram aqui poderão não conquistar nem 1% do que os meus
tendo os tesouros que Deus o prometeu através do ensinamento que ele teve, muito superior à glória do Egito. Por isso, seja qual for o problema que você está passando, sabe por quê? Porque a igreja, no tempo presente, todos nós estamos passando por dificuldade. Mas quando você olhar para a grandeza do seu problema, olhe para o seu Deus, que é maior que o seu problema. Quando você olhar para o seu problema, olha para os seus irmãos na face da terra, que também estão passando pelos mesmos problemas. Quando você olhar para o seu problema, você lembra que muitos pelos problemas estão parando, mas é aquele que persevera até o fim que será salvo. Por isso, o nosso problema não é justificativa para nós pararmos. Os nossos problemas não é justificativa para nós não frutificarmos. Por isso, carregue firme a promessa de Deus para a sua vida. Segundo, carregando firme, lembre-se, se você tem a promessa, você tem a responsabilidade de frutificar. Imagina, irmão, se o pastor tiver um tanto de obreiro aqui, os obreiros parecem só no culto, depois não faz mais nada, nem para essa cidade, nem para essa igreja, só vem aqui, bate o cartão e vai embora. Será que foi para isso que Deus chamou nós para essa cidade? Tem milhões de pessoas aqui nessa cidade, nos arredores, indo para o inferno, e a porta do céu, Deus colocou a chave nas nossas mãos aqui. Essa cidade espera por essa igreja, essa cidade espera por nós, essa cidade espera por você. Talvez as pessoas que pensam que é influente dessa cidade, a nível de política, a nível de conquistas financeiras, são desconhecidos por Deus. Mas aquele que às vezes nem nome, lugar nenhum que tem, é o conhecido de Deus. E nós que somos herdeiros da promessa, nós temos o dever de frutificar enquanto estamos passando por tudo. Porque a Bíblia diz que aquele que frutificar, ele será limpo. Sabe o que é limpo? Por mais que você frutifica, por mais que você santifica, por mais que você procura, inevitavelmente a tua cabeça está no céu e teus pés estão na terra. Inevitavelmente. Então a Bíblia diz assim: aquele que está frutificando. O que é frutificar? Frutificar é você estar querendo ser útil para o reino. Então aquele que frutificar, ele vai sendo limpo para que dê mais fruto. Mas e o que não frutificar? Ficar só aquelas folhas bonitas lá e dizer assim: ó, eu sou um galho que não frutifico, porque eu não quero saber dessa árvore aí, ó. Eu estou aqui, pronto, eu só quero minhas folhas, não quero me envolver com nada, o pastor que se vira, não quero me envolver. A Bíblia diz que vai chegar o agricultor e vai, ó, cortar aquela galha, ela vai secar porque desligou do tronco, vai secar e depois vai ser lançada no fogo. Por isso, lembre-se, você deve carregar a sua promessa como algo de maior valor que você tem nessa terra. Só para concluir, irmão, tinha um jovem que morava aqui em Portugal, e esse jovem, ele pesava mais de 100 quilos, ele estava bem mais de 100 quilos, e aí ele foi para os Estados Unidos. Quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele começou a fazer um tratamento, e chegou ao peso que ele queria, arrumou 2 trabalhos, e aí ele mandou uma mensagem para o meu sobrinho dizendo assim: agora eu estou como eu quero, eu estou no peso que eu quero, estou ganhando a quantidade que eu queria, agora a minha vida vai para frente. Mas estava desviado. Uma semana depois, ele chega do trabalho 6 horas para pegar no outro trabalho 8 horas, deu 8 horas e não apareceu, 9 horas e não apareceu. Falaram com outro rapaz que morava junto com ele, falou: vai lá para ver o que aconteceu, que até agora o fulano não apareceu, ele não é isso, já liguei no atende, o que aconteceu? Quando chegou lá, ele estava no sofá lá já. Quando ele pensou que ele estava onde ele queria, ele estava correndo o risco de passar a eternidade onde ele não queria. Conquista, corra atrás, alcance, Deus quer te abençoar, mas não esqueça que você está carregando a promessa. Não troque a sua salvação por nada. Se você conseguir conquistar uma promessa, corra atrás mesmo. Estuda teus filhos, compra, vende, conquista, estude, forme. Porque Deus quer isso. Deus não quer que você abrace o plano e cruze os braços e fique esperando lá Jesus voltar. Não, isso também não é Bíblia, por isso a necessidade. Deus quer que você corra atrás, que você ganhe, que você conquiste. Mas lembra, por todas as coisas que você fizer, você prestará conta. Se você está fazendo todas essas coisas, mas você também está correspondendo com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, é bênção. Quando você partir, fica para a tua família. Mas o que adiantará você deixar uma fortuna para a tua família e você passar a eternidade no inferno? Não? Hoje Deus fala com você: seja qual for o teu problema, coloca nas mãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu.